Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma partida para vocês bem famosa, que foi jogada por nada mais, nada menos do que Paul Murphy. O Murphy que ele ensina uma forma de você jogar contra o Gambito do Rei. Esse Gambito tão chato, né? Tão agressivo, que coloca problemas para os jogadores de E5 aí. O jogador das brancas que gosta de um jogo dinâmico, que gosta do caos, geralmente ele pode escolher o Gambito do Rei e tentar te trazer para essa floresta aí, né, do Gambito do Rei. Mas o Muff ele vai ensinar uma forma aí que seja talvez até um pouquinho mais tranquila do que as formas tradicionais, tá bom? Então, o Muff aqui tá jogando contra um jogador chamado Schulten. Vamos ver aqui como é que foi a partida. Jogando contra um jogador chamado John William Schulten. John William Schulten tá de brancas e o Muff ele tá aqui de pretas. E4, né? Para jogar o Gambito do Rei tem que ser o lance E4. Seguiu E5 e F4. Se o Gambito da Dama ele é do outro lado, ele é no flanco Dama, o Gambito do Rei ele é no flanco Rei. Mas é claro que o Gambito do Rei ele é bem mais perigoso porque envolve o Rei, né? Você já joga o lance F4, já debilita. São posições bem caóticas. Por exemplo, se você captura esse peão, muitas vezes o jogador das brancas aqui vai seguir com algo como bispo C4 ou cavalo F3, já até às vezes entregando o roque para poder jogar com rei F1 e jogar esse tipo de posição. Eles gostam, tá? Eles gostam desse tipo de posição. Mas o Murphy ele mostra aqui uma ideia muito legal que é o D5. Essa variante que é chamada de contra-gambito Falkner, ou gambito do rei recusado, é que ele joga a variante do contra-gambito Falkner, que é, na verdade, agora ele quer sacrificar um peão, porque depois de E captura D5, ele não vai tomar em F4, ele não vai tomar em D4, não ainda, ele vai jogar E4. Olha como o lance E4 ele é interessante. As brancas elas perdem a casa de F3, que poderia ser uma casa utilizada pelo cavalo, e a ideia dele é restringir mesmo e ganhar tempos. O branco ele joga cavalo C3 aqui, tanto que o melhor é D3, tá, galera? Já questionando esse peão. O branco ele joga cavalo C3, segue cavalo F6 e agora o branco joga D3. E aí o Murphy ele segue bem dinâmico, né? A gente sabe que o estilo do Murphy ele era pela iniciativa. Ele tratava a iniciativa como algo mais valioso do que a vantagem material. E que realmente é, tá? A iniciativa, ela com certeza vale mais do que a própria vantagem material de 1, 2 peões. Ele joga aqui o lance bispo B4, preparando para rocar, enquanto as pretas ainda tem que tirar o bispo, tirar o cavalo para poder rocar, né? Ameaça várias ideias aqui. O jogador das brancas materialista joga o lance bispo D2. Ele não quer dobrar os peõezinhos dele, ele não quer deixar, né? Ele quer tentar ameaçar a captura na casa de E4 também, ele quer criar o caos aí, o jogador das brancas, ele quer tentar segurar o material a mais. E aí o Murphy ele joga um impressionante E3, sacrificando mais um peão. Sacrificando, no caso, o segundo peão. Por quê? Porque aqui ele força as brancas a perderem mais um tempo, capturando, e agora ele roca. Então ele deu 2 peões, mas o rei dele já está em segurança. E para as brancas conseguirem rocar, ainda falta tirar o cavalo, ainda falta tirar o bispo, e o problema é que tem temas táticos nessa coluna E, porque o rei ele tá no centro com a coluna E aberta. Foi jogado aqui o lance bispo D2, e aí o Murphy ele já manda torre E8, já colocando problemas pro rei das pretas que tá aí no centro do tabuleiro. Segue bispo para casa de E2, que ele começa uma combinação bem legal, que é bispo captura em C3. Olha como o jogador das brancas ele é materialista aqui, né? Ele joga o lance B toma C3 com a ideia de jogar C4 e defender o peão de D5. Bispo toma C3 talvez fosse um pouco melhor para colocar o bispo naquela grande diagonal ali. O bispo ele ficaria mais ativo, mas não. Joga B toma C3. Seguiu o bispo G4 tentando apoiar aqui na cravada. Nesse momento, as brancas ainda não estão perdidas, tá? O branco ele ainda tem jogo, mas a partir de agora vai ficar difícil. Por quê? Porque o jogador das brancas joga C4, tenta defender o peão. E aí o Murphy ele segue com a iniciativa. C6, questionando o centro. E se o jogador das pretas capturar, a gente toma desenvolvendo o cavalo. O jogador das brancas capturar, né? E adivinha o que o jogador das brancas vai fazer? Ele não vai querer perder o peãozinho de D5, né? Então ele joga peão captura e depois de cavalo captura C6. O branco tem 2 peões a mais, mas as pretas têm simplesmente todas as peças em jogo, praticamente, né? Só a torre de A8 que dá pra gente melhorar ela. Mas a questão é que se você for olhar as peças que estão atacando o rei das brancas
E as peças das brancas que estão defendendo, as pretas com certeza estão na vantagem. Só para você ter uma ideia, o computador nessa posição ele dá mais de 6 pontos de vantagem para as pretas, mesmo as brancas tendo aqui 2 peões a mais, porque o ataque ele é muito forte. O jogador das brancas ele chega aqui com o rei F1, tentando sair dos temas, e aqui dá início, né, se inicia a combinação aí que é bem conhecida e muito bonita. Se você quiser parar para pensar, vai lá. O Muff ele joga aqui o lance torre captura E2 exclama. A ideia dele é que ele sacrifica essa qualidade, mas depois do lance cavalo captura E2, o cavalo já está entrando em D4 com efeito devastadores, porque agora o cavalo de E2 ele está cravado e a gente vai capturar ele. É jogado aqui o lance dama B8 para não perder a dama, e aí a combinação aqui ela se inicia com bispo captura E2 cheque, rei G1. Se você quiser pensar um pouquinho, aqui a gente já tem praticamente sequência de checkmate, tá bom? E o Muff, ele, claro, que ele vai acertar. Ele joga cavalo G4 cheque. É claro que esse aqui segue um lance como rei para casa de E1, vai tomar checkmate muito mais rápido, né? Porque a gente pode jogar algo como cavalo para casa de F3, não. A gente pode jogar algo como dama H4 e depois de um lance como G3, a gente joga o lance dama E7, né, dando essa manobra, e o rei das brancas ele tá no fogo e vai ter problemas facilmente, né? Aqui a gente tá ameaçando tirar o bispo e dar mate nos próximos lances. E você vê que as peças do branco estão pro outro lado do tabuleiro, né? A dama e as torres nem sequer entraram no jogo, né? Mas o jogador das brancas ele joga o lance rei G1. É que o mate ele é mais bonito ainda, porque se você pudesse tirar esse cavalo dessa casa e jogar dama D4 cheque, pense, seria mate, né? Na verdade, as brancas teriam que jogar bispo E3, depois você tomaria e daria checkmate. E a ideia é bem próximo disso. Ele joga aqui cavalo F3 cheque, e depois de G toma F3 cheque, dama D4, o rei ele pode até escapar para o G2, mas ele está em rede de mate. Dama F2, forçado o rei ir para casa de H3, dama captura F3, é forçado o rei subir para H4, cavalo para casa de H6, não é nem cheque, né, mas está ameaçando checkmate em um lance, com dama para casa de G4, torre G1 ou dama G1, né, que seriam os lances que dariam para defender o mate, e aí cavalo F5, cheque, o rei é forçado a ir para G5, e nós temos aqui um elegante mate com dama H5. Observe como o Muff ele puniu o gambito do rei, onde o jogador das brancas ele queria jogar de uma forma dinâmica, incisiva, sacrificando o peão. O Muff ele vai, sacrifica ele o peão, né? Ele contra-sacrifica um peão e vence uma partida de uma forma muito linda. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Até o próximo vídeo. Valeu!